as meninices. Las meninices. Esse aqui tá demais. Este aquí está de más. Esse movimento empirista Este movimiento empirista que quer revolucionar os cultos que quiere evolucionar los cultos através da adoração profética, por medio de la adoración profética, através do cair no poder. por medio de caer en el poder, Agora ele também quer operar no culto ahora también quiere operar en el culto através das meninices. por medio de las meninices. Culto que uma pessoa vai El culto cuando la persona va e tem a exposição da y palavra, tiene exposición de la palabra, a revelação do Espírito la Santo, revelación del Espíritu a Santo, oração da fé, la oración de la fe, os corinhos cantados, los coritos cantados, os hinos las cantados, alabanzas cantadas, a pessoa não gosta. la persona no le gusta. Muitos gostam de cultos Muchos le gustan de cultos onde tem um verdadeiro reteté, a donde tiene el verdadero reteté, canela de fogo, canela de fuego, sapato de fogo. zapato de fuego. O que é reteté, ¿Qué es afinal? reteté al final? Reteté é uma palavra que não tem no dicionário da língua portuguesa. Reteté es una palabra que no tiene el diccionario de la lengua Você pode portuguesa. procurar aí os dicionários que eu vou dar os nomes para vocês. Puede buscar en los diccionarios que le voy a dar los nombres a ustedes. O dicionário Caldas Aulete, El diccionario Carlos Aldech, o dicionário Aurélio, el diccionario Aurelio, o dicionário Melhoramentos, el diccionario Mejoramientos, o dicionário Micaelis, el diccionario Micaelis, o dicionário Sacone, el diccionario Sacone, o dicionário Pedro Luft. el diccionario Pedro Lufte. Você não vai encontrar essa palavra reteté. Usted no va a encontrar esa palabra reteté. Essa é uma palavra que existe apenas no ciclo evangélico. Ese es una palabra que apenas existe en el círculo evangélico. E o que é um ¿Y reteté? qué es un reteté? É uma operação extravagante Es una operación extravagante do Espírito Santo, del Espíritu Santo, segundo dizem os promotores da doutrina em apreço, según dicen los promotores de la doctrina en apreso, que reteté é uma manifestação do Espírito Santo visível. que el reteté es una manifestación del Espíritu Santo visible. Então muitas pessoas quando vão à Entonces, igreja, muchas personas cuando van a la iglesia, que não veem essa manifestação visível, esse reteté, que no ven esa manifestación visible, ese reteté, as pessoas acham que aquele culto não foi bom. las personas creen que aquel culto no fue bueno. E mais ou menos qual é a manifestação do Más o reteté? menos, ¿cuál es la manifestación del reteté? Primeiro, as pessoas começam a pular no culto. Primero, las personas empiezan a saltar en el O pregador começa a soprar no microfone. El predicador empieza a soplar en el E eles fazem micrófono. mais ou menos assim. Ellos hacen más o menos así. Receba! Receba! E as pessoas começam a Las pular. personas empiezan a saltar. Então pessoas começam a pular, Entonces las personas empiezan a saltar, fazer a aviãozinhos, hacer avioncitos, começam a fazer aviãozinhos no culto. empiezan a hacer avioncitos en el culto. Pessoas começam a marchar dentro da igreja. Personas empiezan a marchar dentro de la iglesia. Pessoas começam a fazer que estão com espada na mão. La persona empieza a hacer cuestión como con la espada en Fica la fazendo mano. movimento que está lutando. Empieza a hacer movimientos como que está luchando. É samurai, né? Samurai que diz que Da gracia, pastor. Tu que é samurai, né? Que fica lutando. Fica igual samurai lutando. Estilo samurái luchando. Aquela luta chinesa, né? Aquella lucha china. Então começa a fazer que está com espada lutando. Não é verdade? Pessoas começam a ficar como assim, panelas de pressão. Empiezan como personas como a crear como ollas Fica de fazendo presión. barulhos pela boca. Empieza a hacer ruidos con la boca. Muitos fazem isto. Muchos hacen esto. Outras pessoas esbugalham os olhos. Otras personas agrandan los ojos, Fazem cara feia. ponen cara fea, Arregalam os olhos. levantan los ojos, Dizendo que é a autoridade do Espírito Santo. diciendo que es la autoridad del Espíritu Santo. Outros começam a pular Otros empiezan a saltar e bate no óculos do outro. O óculos vai para longe. O óculos bate na parede. Outros dão murros. Outros dão tapas no rosto do outro. Pessoas começam a carregar bancos na cabeça. Que na determinada igreja no Rio de Janeiro, um pregador famoso, ele começou a pular. Ele até virou deputado agora. Ele começou a pular e quebrou o púlpito de vidro da igreja dele. Lá. E disse que era tanto poder do Espírito Santo que quebrou até o púlpito de vidro e aí ele ficou sendo segurado por trás, que era muito poder do Espírito Santo. Pessoas começam a gritar, pessoas começam a fazer uma suposta roda de fogo em frente ao púlpito, faz a suposta roda de fogo, e geralmente
generalmente, sai uma pessoa marchando no meio da igreja, sale una persona marchando en medio de la iglesia, dizendo que está cheia do Espírito Santo. diciendo que está llena del E Espíritu essa Santo. pessoa chega lá, ao Y esa banco, persona llega al banco, pega na mão do irmão agarra la mano del hermano e sai marchando com ela. y sale marchando con ella. E coloca dentro da roda de fogo. Y le pone dentro de la rueda de fuego. Então começa, tem uma roda de fogo entre nós, as pessoas começam a Empieza pular ali. una rueda de fuego y empiezan las personas a saltar. así. Pessoas ficam se rastejando como bicho, Personas se quedan arrastrando como bichos. en el carregam bancos nas costas, suelo, cargan bancos en las espaldas. pessoas ficam gritando gritos estridentes. Personas se quedan gritando con gritos Parece que estridentes. está acontecendo alguma coisa terrível dentro da igreja que começa aquela gritaria. Parece que está ocurriendo algo terrible, que queda aquella gritería. Pessoas ficam pulando, Las personas quedan saltando, fazendo gestos, haciendo e movimientos. batem palmas, Y aplauden. e caem pelo chão, y se caen rolando, por el suelo rodando. ficam estremecendo o Se quedan corpo. estremeciendo el cuerpo. Outros ficam pulando para Otros trás, se quedan saltando hacia com atrás. as mãos tortas, Con las manos torcidas. que nem a pomba gira, os demônios se manifestam no centro Como espírita. si fuera la pompa-gira o los demonios que se manifiestan en el centro espiritista. Como se manifesta lá os Cómo demônios se manifiestan los demonios. nos cultos En los afro-brasileiros. cultos As afro-brasileños. pessoas pulam Las iguais, personas saltan iguales. pessoas ficam miando como gato, Personas quedan orinando latindo como como gatos. cães. Pessoas esbugalham o rosto, As fazem língua pessoas estranha, com ressaltam maneira com o agressiva. E ficam dizendo que isso aí Y se quedan diciendo que eso ahí é o poder es el poder do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Será na verdade que isto é o poder? ¿Será en verdad Do que eso es el Espíritu poder Santo. del Espíritu Santo? Primeira coisa que eu quero dizer, Lo primero que le quiero decir, o Espírito Santo é santo. el Espíritu Santo es O santo. Espírito Santo é El divino. Espíritu Santo es divino. E jamais ele pegará formas dos cultos Y idolátricos, jamás agarrará forma de los cultos idolátricos. jamais pegará formas da feitiçaria Jamás agarrará forma de la hechicería para trazer para o evangelho que para é traer puro. al evangelio que es puro. O evangelho é puro. El evangelio es O puro. evangelho é poder de Deus de salvação. El evangelio es poder de Dios de la salvación. Capítulo 1:16 de Romanos. Capítulo 1, 16 de Romanos. Porque o evangelho de Cristo é poder de Deus de salvação para todo aquele que nele crê. Porque el evangelio de Cristo es poder y salvación para todo aquel que en él O cree. evangelho é a Entonces salvação. el evangelio es E salvación. jamais o Espírito Santo E jamais o Espírito trará Santo coisas da perdição Traerá cosas de la perdición para o evangelho da salvação. para el evangelio de la salvación. Que Espírito Santo é esse? ¿Qué Espíritu Santo es Que ese? faz a pessoa quebrar os bancos. Que hace a la persona romper los Outros bancos. ficam pulando Otros se quedan e saltando batem a cabeça até no púlpito. y golpean la cabeza hasta en el Caem púlpito. pelo chão, racham a cabeça, Se cae al suelo, se ficam rasga la minando cabeza, sangue. queda E ficam vertiendo dizendo sangre, que é o Espírito y Santo. se queda diciendo que es el Outros Espíritu ficam se Santo. estremecendo Otros igual se quedan robozinhos. estremeciendo igual a robot. Outros ficam pulando e só Otros gostam de quedan pular saltando y no solo meio da le gusta de igreja. saltar en medio de la iglesia. Não pulam, não fica no lugarzinho, só fica no meio da igreja. No Assim. se queda en un lugarcito, sino en medio de la iglesia. Por que tem que ir pra roda de fogo lá? ¿Por qué tiene que ir a la rueda de Porque é uma fuego? meninice. Porque es una meniniz. Porque é errado. Porque está O Espírito errado. Santo nunca fará isso. El Espíritu Santo nunca O hará Espírito eso. Santo nunca atrapalhará a ordem do culto. El Espíritu Santo nunca entorpecerá la orden del O culto. Espírito Santo nunca atrapalhará El Espíritu Santo a nunca exposição da entorpecerá palavra. la exposición de la palabra. Quantas pessoas se levantam para passar profecias na hora da palavra? ¿Cuántas personas que se levantan para pasar profecías en el momento de la Fica palabra? aquele pula-pula na hora da Que palavra. aquel salta en el momento de la palabra. Isso tira a atenção do povo com o verdadeiro Eso evangelho. quita la atención al pueblo. con Se el um verdadero visitante está na evangelio. igreja, o visitante se escandalizará. Si el visitante está en la iglesia, el visitante se escandalizará. Ele não crerá. Él no Ou ele creerá ouve a palavra, Ou lo- ou ele elogia fica la olhando palavra. aquela parafernália. o queda viendo aquella tontería. Como que ele vai receber a palavra? ¿Cómo va a recibir la palabra? A Bíblia nos diz que o culto é Dice racional. la Biblia que el culto es racional. Ou seja, O sea, o culto é baseado na razão, el culto está basado en la razón, no raciocínio lógico. en el raciocinio lógico. O culto a Deus é baseado no seu raciocínio El lógico. culto a Dios es basado en su raciocinio O lógico. culto a Deus é baseado na sua razão. El culto a Dios es basado en su O razón. Espírito Santo nunca vai tirar a sua razão quando você sentir o poder dele. El Espíritu Santo nunca va a quitar su razón cuando usted sintiere su O poder. Espírito Santo nunca tirará o seu El raciocínio. Espíritu Santo nunca quitará su raciocinio. Quando a glória do Espírito Santo descer em seu corpo, Cuando la gloria del Espíritu Santo descendiere sobre su você cuerpo, saberá. usted sabrá, Um exemplo. Um exemplo. Você está no púlpito. usted está en el A púlpito, glória do Senhor la gloria del Señor lhe encheu. le enllenó. Você vai saber que na sua frente tem uma Usted va a tribuna. saber que delante tiene una tribuna. Você vai saber que atrás de você tem Usted va a cadeiras. saber que atrás de usted tiene sillas. Você vai saber que do seu lado tem um vaso de flor. Usted va a saber que a su lado hay una
copa con flores. Você vai saber que na sua frente tem um muro. Usted va a saber que delante de suyo habrá un Que muro. você pode cair, você que pode usted se puede machucar. caer y se puede golpear. Se você estiver recebendo o Espírito Si usted Santo estuviera no recibiendo el Espíritu banco, Santo en el banco, você vai saber que do seu lado tem um senhor de idade. usted va a saber que a su lado hay un señor de edad. Você vai saber que do seu lado tem uma pessoa, se você se extravasar, vai machucar as pessoas Usted que va a estão ao saber redor de del si. otro lado, si usted se extravar, va a tener una persona que le va a lastimar Porque a su lado. isso o Espírito Santo não vai tirar a sua razão. Porque en esto el Espíritu Santo no va a quitar la Ele razón. não apaga a sua mente. Él no borra su Ele mente. deixa seu espírito Él livre deja su espíritu libre para você ter para autocontrole, usted tener autocontrol. para você se Para controlar. usted controlarse. É isso que a Bíblia Es diz. esto que dice la 1 Biblia. Coríntios 14, 32. 1 Corintios 14:32. O espírito os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios El profetas. espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Então, por que seu espírito é sujeito a si? ¿Por qué el espíritu es sujeto así? Porque o Espírito Santo deixa seu espírito livre. Porque el Espíritu Santo deja el espíritu O seu libre. raciocínio é livre Su raciocinio es libre para você saber o que você está para fazendo. usted saber lo que está haciendo. Porque a manifestação do Espírito Santo não é uma manipulação, Que la manifestación del Espíritu Santo no es una manipulación, mas é um poderio celestial. pero es un poderío celestial. Manipulação Manipulación é obra demoníaca. es obra Que o demoníaca. demônio tira o seu sentido, Que el demonio quita sus a sentidos. pessoa cai como La morta, persona cae como a muerta. pessoa fica muda e fica La surda. persona que se queda muda o sorda. Por quê? ¿Por qué? Porque o diabo tira os sentidos Porque el diablo quita los sentidos para ele poder operar. para él poder operar. Já o Espírito Santo não. Ya el Espíritu Santo no. O Espírito Santo jamais tirará o seu sentido. El Espíritu Santo jamás quitará sus Ele sentidos. deixará o seu espírito Él livre dejará su espíritu libre para você se para autocontrolar. usted autocontrolarse. O seu próprio espírito Su propio espíritu será sujeito a você. será sujeto a usted. Veja, Vea, não é o Espírito Santo é sujeito ao profeta. no es el Espíritu Santo sujeto al profeta. 14:32 de 1 Coríntios. 14:32 de 1 Os Corintios. espíritos dos Los profetas espíritus de los profetas estão sujeitos aos próprios profetas. están sujetos a los propios profetas. E o culto sendo racional, Y el culto siendo racional, a Bíblia diz, dice la Biblia, capítulo 12, versículo 1 de Romanos. capítulo 12, verso 1 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Ou seja, que usa o seu próprio raciocínio, a sua mente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Deus jamais apaga o nosso entendimento. Dios jamás borra nuestro entendimiento. Quando recebemos o poder divino do Espírito. Cuando recibimos el poder divino de nuestro No Espíritu, entanto, no en tanto, Deus deixa o nosso entendimento livre Dios deja nuestro entendimiento libre para nos para controlarmos controlarnos e não haver emoções y carnais que no haya emociones carnales que você impedirá que usted impedirá a carnalidade de agir. la carnalidad de actuar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. 1 Corintios capítulo 14, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. ¿Qué pues haré? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Está vendo? Está vendo? Sempre a pessoa ora com o Siempre Espírito, la persona ora con el mas o Espíritu, entendimento dela fica livre. pero su entendimiento queda libre. A pessoa canta com o La Espírito, persona canta con el Espíritu, mas o entendimento fica livre. pero su entendimiento queda Esta libre. é a doutrina verdadeira do Espírito Santo. Esta es la verdadera doctrina del Espíritu Mas o que Santo. está acontecendo é uma aberração. Pero lo que está ocurriendo es una Saiba que aberración. isso não é Deus que está agindo. Sepa que Dios no es el que Que está tem muitos actuando. irmãos que estão dizendo Que que a hay muchos igreja, hermanos que están diciendo que la iglesia, a circular da la diretoria, circular de la a directoría, igreja Deus é la amor, iglesia Dios es amor, está impedindo do Espírito Santo agir. está impidiendo al Espíritu Santo E actuar. teve até um que disse Y tuvo hasta uno que dice no norte do Brasil, que en el norte del Brasil, reteté de Jesus. retetés de Jesús.
De Jesus De nada. Jesús nada. Reteté da carnalidade. Retetés de la carnalidad. Reteté da emoção carnal. Retetés de la emoción carnal. Reteté da meninice. Retetés de la meniniz. Porque jamais o Espírito Santo vai operar Porque dessa jamás maneira. el Espíritu Santo va a operar de esa forma. Pessoa quebrando o La púlpito. persona rompiendo el púlpito. Pessoa em roda de fogo. Persona en rueda de fuego. Eles ficam até marchando pelo ritmo Se da quedan música. hasta marchando al ritmo de la Começa a música. tocar o teclado. Empieza a tocar el teclado. O hino tá devagarzinho. La alabanza está despacio, Aí a lenta. pessoa fica marchando Y la um persona pouquinho. empieza marchando poquito, Devagarzinho. lento. Aí daqui a pouco começa o teclado a aumentar o som. En un momento empieza a aumentar el sonido. el Aí a teclado, pessoa aumenta y la o persona gingado. aumenta el gateado. Aumenta o marchar. Aumenta el Daqui a marchar. pouco o teclado, a guitarra dispara. Y de un momento la guitarra dispara. Aí a igreja já ficou La iglesia ya se uma quedó verdadeira aberração. una verdadera aberración. Olhos esbugalhados. Ojos echados hacia Pregador adelante. saindo do púlpito e indo buscar outro para levar Predicador pra roda de saliendo fogo. del púlpito yendo a buscar a otro a la rueda de fuego. Outros pulando, carregando banco na cabeça. Otros saltando, llevando bancos en la cabeza. Outros dão um murro, voa óculos, voa arco, voa Vuelan presilha, anteojos, voa tudo. vuela todo. Outros deixam o olho do outro roxo, Otro deja dá el ojo murros no rojo del estômago, otro, da ficam golpes fazendo en el aviãozinho, estómago, se queda haciendo avionitos, ficam gritando estridentemente, se quedan gritando estridentemente, ficam com olhos esbugalhados, ficam soprando no se microfone, quedan soplando en el micrófono, outros ficam fazendo aviãozinho, otros se quedan haciendo panela de avioncitos, pressão, olla de presión, limpa vidro, limpia vidrio. enfim. Deus está nisso? Dios está en eso. Nós estamos proibindo do Espírito Santo operar. Mas nós queremos ordem no culto. Nosotros queremos orden en el culto. Porque o culto é o local que Deus se Porque manifesta. el culto es el lugar donde Dios se manifiesta. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 capítulo e 14, versículo verso 40. 26 y verso 40. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, pero hágase todo decentemente y con orden. Ordem e decência. Orden y Que decencia. decência tem um culto? ¿Qué decencia tiene un Que culto? todo mundo fica pulando, Que todo el mundo se queda vão pra saltando, frente do púlpito, van adelante del púlpito, ficam gritando. se quedan gritando. Que ordem tem esse culto? ¿Qué orden tiene ese culto? Como é que Deus vai operar no meio da bagunça? ¿Cómo Dios va a operar en medio de O la espírito bobada? desordeira é o espírito do diabo. El Espíritu desordena es el espíritu del Espírito diablo. Santo é espírito ordeiro. El Espíritu Santo Ordeiro. es un espíritu que ordena. Ele gosta tudo com ordem. Él le gusta todo con orden. E com decência. E com decência. Não com desordem, não. No con desorden, no. Se a pessoa usar o seu Si entendimento la persona utilizar su e entendimiento deixar Deus y agir, dejar a Dios se actuar, controlando, controlándose, ela evita a meninice. ella evita minis, Ela não entra na carne de jeito nenhum. ella no entra en la carne de Ela ninguna manera. sente o poder, Ella siente el poder, ela goza do poder, A ella le gusta el ela poder, abraça o poder ella abraça el e não poder entra na meninice. y no entra en el minis. Porque ela se autocontrolou, Porque ella se porque ela usou o seu autocontroló, raciocínio. porque usó su raciocinio. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de Tá pensar. vendo? Maduros. ¿Está viendo? Maduros. Quem fica assim ¿Quién se queda são así? pessoas que não são maduras na Son fé. personas que no son maduras en São la fe. pessoas imaturas Son personas que não inmaduras tiveram a experiência que real no com o tuvieron Espírito experiencia Santo. real con el Espíritu Santo. O diabo, como eu já falei, é quem tira El o diablo, entendimento como ya das he dicho, pessoas es quien saca el entendimiento para de las fazerem personas badernas, para fazerem para desordem. hacer desorden. E através disso, Satanás Y por tem medio de campo eso, livre Satanás tiene campo libre para a efetuação de seus intentos. para la efectuación de sus Por exemplo, intenciones. 2 Coríntios Por ejemplo, 4:4. 2 Corintios 4:4. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los Vendo? incrédulos. Ele que cega.
está bien Ele es que él tira o seu quien entendimento. ciega, quita su entendimiento. Vamos mais Vamos versículos. más versos. Efésios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, verso 18. Entenebrecidos no entendimento. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, Deus vos reconciliou. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O poder do Espírito Divino El poder del Espíritu Divino não exclui o raciocínio, no excluye el raciocinio. porque a Bíblia diz, Porque dice la Biblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, 1 Pedro capítulo 1, verso que 13, Deus cingiu os lombos do nosso entendimento. Deus cingiu os lombos do nosso entendimento. E a Bíblia diz, y dice la Biblia, Marcos 12:30, Marcos 12:30, amamos o Senhor de todo o coração, amamos al Señor de todo nuestro corazón, e de toda a nossa y de alma, toda nuestra alma, e de todo o nosso de entendimento. todo nuestro É com entendimiento. entendimento. Con el entendimiento. Passou disso. Pasó de eso, Saiba, sepa, é meninice, es meninice, é desordem, es desorden, é falta de es controle, falta de control, é coisa que Deus não es cosa que aceita Dios mesmo. no acepta mismo. Fica igual um centro de macumba, Se queda igual en un centro de fica igual um macumba, terreirão. se queda igual en un Isso é terrero. operação do Espírito Santo? ¿Eso es operación del Espíritu Isso é Santo? operação de Deus? ¿Eso es operación de Dios? ¿Será? ¿Será? Não tem, o povo não tem entendimento do que está fazendo. El pueblo no tiene entendimiento Quando de a lo que está pessoa haciendo. volta, diz que volta o Espírito nela, Cuando la persona vuelve al Espíritu de ella, eu não sei o que ¿qué es aconteceu. lo que hizo? Tá no com a sé lo que cabeça pasó. rachada, por Está con quê? la cabeza rajada, ¿por qué? É o poder do Espírito Es el Santo. poder del Espíritu Santo. Mas você não viu o púlpito? Pero usted no vio el púlpito. Ah, não vi. Ah, no lo vi. É a carnalidade! Es la É o carnalidad. reteté! Es el retete. É a canela de fogo! Es la canela de Outros fuego. pisam no sapato do outro, incha até o Outros- pé do outro. Pisa el zapato del otro y Outro se quebra os hincha. dentes do outro. Otros quiebran el dedo Fica del aquela otro. gargalhada santa Se queda aquella carcajada santa no meio do culto. en mitad del culto. Isso aí não é culto, isso é uma bagunça. Eso no es culto. Isso é uma baderna. Isso é falta de Eso ordem. es falta de orden. Vai lá no juiz pra você ver. Va al juez para que Se usted tem vea bagunça lá, si hay você pode falar o necessário. tonterías allá. Usted solo puede hablar Com lo ordem e necesario. com decência. Con orden y con decencia. Da mesma forma de la no misma culto. manera en el culto. Você tem de fazer o que Deus Usted quer. Tiene que hacer lo que Dios Dar quiere. glória a Deus, Dar aleluia, gloria a bater Dios, palma. Aleluya, aplaudir. Salmo 47, aplaudir o Senhor com as mãos. Salmos 47, aplaudir al Señor con las Salmo manos. 29:9. Salmos E 29:9. no seu templo cada um Y en su grita templo, glória a Cada Deus. uno grite gloria a Então Dios. isso é permitido. Entonces eso es Porque permitido. não sai da ordem. Porque no sale de la Como orden. você é permitido falar algo diante do juiz. Como no es permitido hablar algo delante del juez. Agora, Ahora, bagunça, o juiz manda pra cadeia. O juiz manda para o chilindró. Manda amarrado lá o gemado. Agora, bagunça no culto? Jamais. O crente tem de ter temperança. el creyente tiene que tener templanza. O que é temperança? ¿Qué es templanza? É domínio Es próprio. dominio propio. A pessoa se autodominar. La persona autodominarse. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Atos capítulo 24, versículo 25. Hechos capítulo 24, verso 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero.
Paulo falava a respeito da justiça, Pablo hablaba acerca de la da justicia, temperança, de la templanza, que é o domínio que es próprio el dominio e propio do juízo vindouro. y del juicio Então o homem venidero. tem de ter temperança Entonces el hombre tiene que tener e templanza sair y da salir meninice. de la meninice. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo Quando 11. eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Meninice, abandone as Meninice. coisas de menino. Abandone las cosas de Senhor niño. esbugalhado é coisa de menino. Essa espada de fogo nessa mão é coisa de Esa menino. espada de fuego en su mano es cosa de Este niño. aviãozinho é coisa de menino. Ese avioncito es cosa de niño. Essa bicicleta, você fica olhando para o alto fazendo bicicleta, é coisa de menino. Y se queda mirando a lo alto y haciendo bicicleta es cosa de Essa niño. queda de poder é coisa de menino. Esa caída de poder es cosa de niño. Esse ficar rodando a baiana é coisa de Esto de quedar menino. rodando la baiana es cosa de niño. Fica rodando com a mão para trás como centro de Queda macumba. rodando como É las coisa manos do para atrás. Como diabo. el centro de macumba es cosa del Que diablo. você tem de abandonar. Que usted tiene que Que abandonar. eu tenho de abandonar. Que eu tenho que abandonar. Que nós temos Que de nos nosotros consertar. tenemos que arreglar. 1 Coríntios 3, versículo 1. 1 Corintios 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Isto é um vento de doutrina. Esto es un viento de E doctrina. vamos abandoná-lo Y agora, vamos a abandonarlo ahora, esse evangelho empirista. este evangelio empirista. Basta a palavra. Basta la palabra. O maná é a El palavra. maná es la palabra. Ele faz você viver. Él le hace a usted vivir. Capítulo 4, 14 de Efésios. Capítulo 4, 14 de Efesios. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que Deus abençoe. Que Dios le bendiga. Que Deus continue falando ao seu Que coração. Dios siga hablando a vuestro corazón. Que é o evangelho empirista. Este es el evangelio Que empirista, gosta de novidades. que le gusta de novedades, Gosta de adoração le gusta de profética. adoración profética.